Aí, pessoal. Seu celular tá onde, mano? Você instala pra mim, por favor. Aí, galera. Mais um Bíblia Live. Vamos. Desculpa pelo atraso. 5 minutos, nem isso. Mas tem coisas piores, né? Para se desculpar. Ai, Jesus. Então. Vamos ver esse aqui. Bom, compartilhe a mensagem. Compartilhe para que chegue alguém. Compartilhe para que alguém escute. Compartilhe para que alguém analise. E vamos lá, né? Deixa eu pegar. Compartilhou também? Sei. Muito bom, né? Muito bom. Pessoal, então, nós vamos dar uma tratada num assunto meio complicado, como sempre. Mas é um assunto que pode geralmente abalar a tua fé. Então, eu não aconselho que você assista sem que você ache que dá pronto para assistir, ou que você creia que de repente você tenha o apoio de pessoas que te pastoreiam, te mentoriam ou alguma coisa nesse sentido. Então qualquer coisa já vai fechando o videozinho, para ser educado com as demais denominações a quais se dizem cristãs. E o assunto de hoje é muito provavelmente mexe com o coração de algumas pessoas. Só que é necessário que vocês não escutem somente a mim. É necessário que vocês não somente escutem, mas leiam, igual nós vamos fazer hoje. Procurem saber o que realmente a palavra está dizendo. Eu coloquei uma introdução que fica, vamos dizer assim, quase um métodozinho, mas não necessariamente um método. Então, para compreender o que nós vamos falar hoje, é de suma importância que nós olhemos para o passado não com os olhos fixos em doutrinas de homens, mas necessariamente com o desejo e a fé necessária para sermos humildes e pedirmos para o Espírito Santo que nos revele a sua vontade, qual que é a vontade de Deus. E para isso, além da oração, que é um dos meios aos quais nós conseguimos falar com Deus, e mediante alguns ataques que parecem pessoas que dizem que nós não somos humildes o suficiente, nós temos um sumo sacerdote ao qual intercede por nós, e nós oramos a Ele e inclusive o seguimos de maneira efetiva, seja pela frase de alguma mulher, ou seja pelo próprio sentido que o Evangelho dá em seguirmos aquele que nos pede para segui-lo. Mas, apesar de ele fazer esse pedido, ele complica muito mais a nossa vida, eliminando aquela, como é que eu vou dizer, aquela chance a qual nós poderíamos obter uma possível salvação através de leis, através de ordenanças, através de doutrinas humanas. E nós vimos que os homens, inclusive aqueles que se diziam mais religiosos, não conseguiam fazer isso. Falavam e colocavam peso sobre os ombros das pessoas e não conseguiam cumprir isso. Hoje, espero fazer parte de algum corpo de Cristo que seja humilde bastante para dizer que nós somos pecadores, nós somos falhos. E eu sei que após anos e anos de estudo na questão de, por exemplo, alguma denominação, seja difícil realmente chegar aqui, pisar com um pezinho direito, um pezinho esquerdo e dizer perdão, nós erramos por causa disso, por causa daquilo. E se isso não se tornar tão verdade nos nossos dias, provavelmente nós só venhamos a
ter divisões no nosso meio. Jesus não é o bastante, a fé em Jesus não é o bastante, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que não sei o quê. Isso fica um pouco complicado. Inclusive para Jesus, que eu creio que deseja o melhor para nós. E até pergunta às vezes, o que quer que eu te faça? E essa perícope que nós vamos analisar hoje, eu busquei nos 3 evangelhos. Nós chamamos eles de sinóticos por eles terem um complemento neles, alguns dados talvez tenhamos mais expostos em um evangelho quanto no outro, então a saber, né, Marcos, Lucas e Mateus. Acredita-se que os escritos... Você consegue paralisar? Hoje nós estamos com um gatinho aqui de visita. Ele é o irmão do nosso netinho de verdade. Mas eles estão meio bagunceiros hoje. Mas acredito que esses escritos, eles têm a sua peculiaridade, mas que tenham sido datados de no máximo de 95 anos depois de Cristo. Vocês vão notar que ao nós falarmos desses evangelhos também, desses determinados livros, nós vamos encontrar algumas confusões, a qual encontramos justamente nesse meio teológico. O problema do meio teológico que nós vivemos, e não atual, eu digo isso, porque lá nos primeiros anos, aos pais da igreja, que seriam justamente aquelas pessoas que iniciaram estudos e relatos e fizeram escritos sobre o próprio Jesus, sobre os próprios evangelhos, sejam de Mateus, Marcos, tiveram suas... como é que eu vou dizer? Tiveram suas diferenças. Então um pensava de um jeito, um pensava de outro. Então eu acho que é de agora que existem várias divisões, várias argumentações sobre isso, sobre aquilo. Nós vamos estudar somente essa parte dos pais da igreja, vocês vão ver que tem mais muita discordância entre eles. A gente tem uma gatinha aqui que está tentada. Bom, vamos começar? Nós já fazemos a introdução meio grande, assim, justamente para caber, para as pessoas compartilharem a mensagem, para que entrem e não percam um pouquinho da mensagem, mesmo eu sabendo que tem pessoas que assistem depois, né? Então, como é que eu vou explicar essa mensagem? Que mensagem é essa? Bom, a mensagem, primeiramente, não é minha. Nós vamos analisar a cura do cego, não o de João, não aquele cego de nascença, aquele cego que teve toda uma outra história, mas 1 ou 2 cegos que nós vamos analisar, que aparecem em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34, em Marcos no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e Lucas no capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Mas para isso, vamos para outra introdução, só que essa introdução já está dentro da mensagem. É aqui que eu digo que se vocês de repente não tiverem uma fé bem embasada, ou olharem para mim como talvez um bobão, ou só alguém que fala alguma coisa, seria melhor, porque aqui começa a balançar um pouquinho do nosso conhecimento. Do nosso conhecimento sobre como foi escrito isso, como foi escrito aquilo. Então eu vou começar falando do livro de Mateus. E o livro de Mateus, o que muitos não sabem desse evangelho, é que se foi realmente escrito pelo apóstolo Mateus. Eu digo isso porque o próprio evangelho não nomeia o autor. Se vocês abrirem as cartas de Paulo, a maioria delas, ou pelo menos até as que as pessoas acreditam que foi ele que escreveu, tipo Hebreus, né? Tá dizendo assim, então, no comecinho. Justamente, né? Aqui, apóstolo Paulo, por quê? Por que tudo isso? Porque o prólogo, lembra das histórias, se de repente vocês leram algum livro antigo, justamente tem a pessoa se apresentando para falar com tal pessoa. Não é necessariamente porque é Paulo, porque Paulo quer dizer que ele é o apóstolozão, porque posta, né, bonitão. Não é necessariamente isso. É porque no contexto é usado o prólogo. E o prólogo é usado até hoje em alguns livros, em algumas literaturas nesse caso. Então, né, se a gente olhar Mateus, lê lá Mateus, capítulo 1, versículo 1. Lê o 2, lê o 3, lê o 4. O que você vai achar lá? Achou Mateus escrevendo assim:
olá, igreja do Senhor, aqui é Mateus, tal, discípulo, apóstolo e tal, e eu vou apresentar isso para você. Não, você não vai encontrar. Até um fator, vamos dizer assim, que é importante que a gente olhe para isso, é justamente os escritos dos pais da igreja. Então, quando nós olhamos para esses escritos, nós começamos a compreender um pouquinho do que... Tá, e aí? O que aconteceu? Quem que escreveu então esse evangelho aí, Dudu? Você que está dizendo já está complicando com a minha teologia. Para mim, Mateus que tinha escrito Mateus. Então, vou falar da história aqui para vocês. Então, ali pelo ano 180 depois de Cristo, Irineu, ele era um bispo, se eu não me engano era de Lyon, era o nome com Y, né? Citou ele sendo como Evangelho segundo Mateus. Mas não falava, não que não tivesse escritos que citavam Mateus nesse sentido. De, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, segundo isso, segundo aquilo. Não. O problema é que nos escritos mais recentes, ou pelo menos nos escritos que nós temos confiança, apresenta-se, né, que Irineu, bispo de Lyon, citou esse Evangelho segundo Mateus. E esse nome, o problema é que teve alguns escritos mais antigos. O problema é a gente citar sempre a mesma pessoa e não ter outras pessoas para embasar o que nós estamos falando. Então, por exemplo, assim, existia um cara chamado Papias, que ele também era bispo na Ásia Menor, ali perto do ano 130 depois de Cristo. Alguns vão estranhar a nomenclatura bispo, ainda mais por geralmente eu falar e dialogar com assuntos mais da igreja. Vou falar assim porque eu não gosto muito da igreja evangélica, né? Eu espero que quando Paulo citou defender a fé evangélica, a gente filtre muito bem o que está sendo proposto. Então, para os acadêmicos, esse tal de Papias, ele colocou justamente que Mateus teria escrito o evangelho em hebraico ou aramaico. E isso trouxe controvérsias para o meio. Quanto a a língua de origem. E se era uma organização, ou se era, né, no caso, uma organização do testemunho de Jesus. Então, se ele pegasse um escrito e colocasse as partinhas dizendo isso aqui eu acho importante, isso aqui eu não acho importante. E esse era o problema. Teria que ser uma narrativa completa do Evangelho. E não somente, né, uma tentativa organizada de fazer isso. Porém, futuramente, Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, lá pelo ano 380 depois de Cristo. E ele relatou nos documentos originais, relatou que ele teve acesso, né, insistiu, inclusive, pelo menos alguns escritos falam, alguns escritos, a maioria da CPAD eu consultei, falam que ele teve acesso a esses documentos originais em hebraico, onde existia uma seita judaico-cristã, assim, que ela era chamada Nazarenos. Interessante, né? Bem interessante. Enfim, para não me estender, para a maioria dos acadêmicos, parecia existir, então, um outro escrito usado na época, escrito em hebraico, aparentemente. E que o que a gente encontra hoje em grego seria uma segunda obra dele. Agora, no caso, né, com ela nas mãos, vamos dizer assim, seria justamente escrita no grego. E nas citações dos pais da igreja, nós vemos Inácio até as pessoas estavam discutindo para ver se Inácio poderia ser, o Santo Inácio, né, poderia ser, os escritos dele poderiam ser canonizados, né, mas isso não vai acontecer. Teoricamente, se justamente esses escritos dele poderiam ter igualdade com a Bíblia, mas é difícil a gente falar isso, é difícil a gente falar sobre dom profético, é difícil a gente falar sobre vários assuntos, mas esse tal de Inácio, aproximadamente 110 anos ali depois de Cristo, ele diz justamente que não deve se datar longe de 90 anos ali depois de Cristo que foi escrito esse evangelho. Então, Mateus em si, por aparentemente saber da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, se é que nós podemos chamar de império na época, eu acho que podemos, nós podemos colocar as datações, vamos dizer assim, do Evangelho, que pode ter sido escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo.
Então, não teria como ele escrever antes disso. Não que ele não fosse escrever, claro, né? E depois nós teríamos acesso a... Não fosse escrevendo, no caso, né? Porque se a gente olhar o Evangelho, tem bastante coisas a serem escritas. Mateus não deixa claro porque necessariamente que ele escreveu, mas ele coloca uma parte de introdução de genealogia no seu Evangelho. E logo depois ele fala sobre morte, sobre ressurreição, sobre os milagres de Jesus, e justamente na perícope que a gente vai ler hoje. Então, passando para o segundo escritor, aí tem esse problema, né? Marcos. Muitos falam que justamente por causa do ano, Mateus pode ter escrito ou usado os escritos de Marcos para poder fazer, vamos dizer assim, o Evangelho, falar do Evangelho. O que se discute muito sobre se não foi ou não foram os apóstolos é porque os apóstolos uma visão mesmo, a visão de olhar mesmo. Eles tiveram uma experiência ocular com Jesus. E talvez se esse não foi o Mateus que escreveu, o Mateus apóstolo, pode ter complicado essa história. Apesar de que, se a gente lê, se eu não me engano, Mateus 9:9, nós vamos ver, ou Mateus sendo citado como um dos 12 apóstolos, uns capítulos depois ali, nós não sabemos realmente se foi ele que escreveu ou se foi outro Mateus que escreveu. Marcos também. O Evangelho de Marcos ele apresenta também não ter um escritor que se autoproclama, né? Ou que se apresenta. Infelizmente, nós também temos que consultar, né? Ou felizmente, os primeiros escritos, os primeiros apontamentos. Então, lembra de Papias lá? Ele, bispo de Hierápolis, na Ásia Menor, né, como já tinha falado que era na Ásia Menor, escreveu mais ou menos ali 130 anos depois de Cristo, e surgiu um problema em aceitar que Marcos era o apóstolo que tinha escrito o Evangelho. Por quê? Por que teve esse problema? Na realidade, o maior problema é que os apologetas, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar hoje, eles viram que existia um Marcos, que ficou próximo de Paulo, que ficou próximo de Pedro, e que também teve, vamos dizer assim, acesso às informações que talvez um Marcos apóstolo não teria. Não que o Marcos apóstolo não estivesse com Jesus, não por isso. Como que eu vou dizer isso então, Dudu? Bom, eu vou dizer isso com base na Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, se nós lermos a Bíblia, aliás, nós vamos notar que existia um cara chamado João Marcos. Aí que mora o problema. Esse João Marcos aparece em Atos 12:12, em 12:25 e vários outros escritos de Atos, mas em si, para, né, não ficar só no mesmo Atos, né? Dizer, vai que é o cara que apareceu só lá, né? Não é isso. Então ele apareceu em Colossenses e Filemon. Colossenses, né, se vocês quiserem pesquisar, está lá em 4:10, capítulo 4, versículo 10, e em Filemon 24, no caso, né? Daí, a princípio... para continuar, né, e dar uma ênfase maior ainda, esse tal de João Marcos também aparece em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então notaram que o apóstolo Paulo tinha uma proximidade com isso? Aliás, até em um dos escritos ele fala, eu quero que venha Epáfras, venha esse jovem, aquele jovem, enfim. E o nome dele estava justamente incluído entre esses, né, aos quais pareciam ou parece ter uma relação com Paulo. Enfim. Em 1 Pedro também. Enfim, né? Vamos dizer assim, para nós não prolongarmos muito, mas se você quiser conferir, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Apesar disso, né, alguns estudiosos levantam pontos sobre esse autor. Nesse caso, ter escrito o Evangelho em grego e não aramaico, e aparentar não estar familiarizado com os costumes da Palestina. Pelo grego do Evangelho apresentar-se uma matriz distintamente semita. Então eles acreditavam, vamos dizer assim, que foi um semita que tinha como segunda língua, justamente o grego. A opinião mais aceita é que o Evangelho de Marcos ele teria sido escrito por esse tal de João Marcos, levando o Evangelho a uma fonte de extrema confiabilidade e respeito em relação ao Jesus histórico.
Digo isso porque, além da quantidade de detalhes, o autor se encontrava perto de fontes históricas primitivas. Então ele estava junto com Marcos, com Pedro. E isso torna bastante importante. Tinha contato com as histórias que estavam acontecendo, que foram acontecidas, vamos dizer assim. E é uma característica, vamos dizer assim, desses evangelhos sinóticos, alguns se complementarem, alguns terem justamente, como é que eu vou dizer, uma própria relação entre eles. Quando nós compararmos essa perícope, isso se vocês não se desacreditarem da Bíblia, nós vamos ver 3 relatos sobre uma mesma história, né? Igual a gente fez ano passado. Pegamos uma mesma perícope e comentamos. A Daíse apontou coisas diferentes, a qual achou importante, e eu achei também algumas coisas importantes que deveriam ser colocadas, vamos dizer assim, na mesa. E finalmente Lucas. Apesar de eu não sei se eu assisti o filme de Lucas. Não. Apesar de não ter assistido muito filme de Lucas, eu acho que eu só vi umas partinhas assim, eu acho que deve ter sido trailer, sei lá o que era. Só tô brincando, né? Ele apresentou, ou aparentou, uma escrita que estava destinada a Teófilo, né? Então, se vocês lerem lá Lucas no capítulo 1, o versículo do 1 ao 4, vai estar lá ele falando que está escrevendo a Teófilo e está ressaltando as partes que ele acha importante para isso. Então, nós podemos conferir isso na Bíblia, né? Não vai ser eu que necessariamente vou fazer uma revelação para você, não é verdade? Da maneira que ele citou, ele tanto parece, vamos dizer assim, querer que Teófilo conheça, quanto as pessoas conheçam essa obra que ele está escrevendo. Porque se vocês notarem, diferente dos outros 2 evangelhos, ele coloca o nome dele. Ele faz o prólogo, vamos dizer assim, né? Ele coloca Lucas e tal, escrevendo a Teófilo, acerca das coisas que eu acho importantes sobre isso, sobre aquilo. Enfim, então Lucas teria sido companheiro também de viagem de Paulo. A gente pode ver isso em Atos 16:10, apesar de não ter visto o filme, eu li a Bíblia, né? Então, Atos 16:10, 26, 20, capítulo 20, versículo 6, capítulo 28, versículo 22, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, em Filemão também 24, na segunda carta ao Timóteo, enfim, nós vemos isso em várias partes. Então, vocês podem conseguir notar isso na Bíblia, podem ler, né, necessariamente. E lembrando da primeira parte, né, em oração, em reverência, né, à palavra do Senhor, e com esse desejo de conhecer um pouquinho mais de Jesus, né? Então vamos lá. Finalmente, conhecendo um pouquinho desses evangelhos que nós chamamos sinóticos, nós podemos iniciar essa perícope. Para muitos pode parecer confrontante saber desses dados, pois já estavam acostumados a acreditar da maneira X ou da maneira Y. Mas cabe aqui você ir atrás da verdade, pesquisar em várias fontes e consultar as pessoas que você crê que estão te dando mentoria bíblica, igual eu falei no começo, né? E qual que é o problema então da perícope que a gente vai analisar? Aqui é curtinho, né? Nos evangelhos parecem apresentar histórias semelhantes, porém com detalhe diferente. Quando você consulta quando você é réu, por exemplo, de algum crime e tem testemunhas, essas testemunhas elas vão apontar o que aconteceu com você. Então elas vão dizer para o juiz assim, olha, a Daíse fez isso e aquilo tal noite. Então vai vir a testemunha 2 e vai dizer assim, olha, eu vi ela fazendo isso, não sei o que, não sei o que. Aí a terceira vai dizer, olha, não vi, mas eu soube por quem estava lá dentro que era isso, que era aquilo e outro. Então vai ter várias pessoas ou situações que vão levar à consideração final, vamos dizer assim, disso. E quem vai julgar é justamente o juiz. Mas hoje a gente não vai entrar em julgamento a não ser na apologética de Jesus. Que vocês vão ver que essa história dos cegos, elas têm uma obra escatológica talvez um pouco maior que a gente não perceba. Por quê? Porque a gente lê como se fosse um texto normal. Tipo, lê assim, pá, pá. Quantas vezes você leu a Bíblia? 73 vezes. E daí não estuda, não compara. E é isso que a gente vai fazer isso hoje, né? Isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, se vocês já assistiram o Bíblia Live, eu apresentei alguns modelos, vamos dizer assim, de pregação que separam as fases da pregação. Separam as fases de preparação,
da dimensão espaço-temporal, dimensão teológica, sociocultural, psicossocial e missional da ação. Por quê, Dudu? Porque foi uma das maneiras que eu aprendi para conseguir expor a palavra de uma maneira que fique mais fácil entender. Então, se nós entendemos o contexto da época, que já era colocado nas mensagens, né, mas de uma maneira, vamos dizer assim, não tão estruturada, o que aconteceu, vamos dizer assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, da citação bíblica que a gente vai usar, da perícope, como a gente chama, né, e se isso teve, vamos dizer assim, impacto nas pessoas na época, e se pode ter impacto para as pessoas agora, né? Não estou necessariamente falando da hermenêutica em si, mas se os ensinamentos que foram validados lá podem ser validados aqui, e assim vai, né? Existem muitos estudos que falam em cima disso. Então agora, depois de uma meia hora, realmente nós podemos começar a mensagem. Como que a gente vai ler então como que a gente vai entender essa mensagem? Como que a gente vai... São 3 evangelhos, vou ter que ler os 3 inteiros. É provável que você vai ter que ler os 3 inteiros, mas no caso, aqui a gente vai fazer isso apenas com essas 3 passagens, que dá menos de alguns versículos. Tem um gatinho aqui atrás de mim. Então qual que é o primeiro passo? Ler. Qual que é o segundo passo? Ver as diferenças. Qual que é o terceiro passo? Ver o que tem de igualdade. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, tem lá, né, o cego de Jericó, né, apesar de a gente vai ver algumas diferenças que falam de uma coisa e de outra, aqui os tradutores da Bíblia, a princípio, colocaram o título da mensagem, né, então seria como se fosse o cego de Jericó. Lógico, né? A gente tem que saber alguma coisa de datação, de numeração, disso, daquilo, para sabermos que algumas coisas não tinham nem número, né? Mas essa é outra história, esse é outro vídeo. Bom, começamos lá no versículo 35 então e vamos até o 43. E prestem bastante atenção no começo, que às vezes o começo a gente para de ler o começo e daí acaba esquecendo lá o final, né? É tipo o episódio da ceia lá, né? Mas não vamos entrar nesses negócios. E aconteceu que, chegando ele quem? Perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Isso aí está presente até nas nossas músicas aí que nós temos. E os que iam passando tem que chamar de hino. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Beleza? Vamos lá para Mateus? Topzera, essa aqui vai ficar top, gente. Vocês não têm ideia de como que esse negócio ficou legal. Então Mateus, lá no capítulo 20, do versículo 29 ao 34, a gente vai conseguir também olhar alguma coisa de diferente. Aqui o tradutor da Bíblia ele coloca os 2 cegos de Jericó. Antes era um cego, agora são 2 cegos, aparentemente. E eu vou explicar depois o que a Bíblia aponta sobre isso, né? Ou pelo menos os tradutores ou os estudiosos falam sobre isso. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados, junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos.
Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Top? Vamos lá para Marcos então? Marcos capítulo 10 e... Isso que eu não marquei. Marcos capítulo 10, versículo 46. Estamos chegando. Aqui. Aqui também fala como título o cego de Jericó. Então, começando no versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, ou ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Top? Qualquer coisa vocês deixam aberto aí que vocês vão ler de novo, né? Mas eu vou apontar as principais diferenças que eu achei que seriam necessárias ser citadas. Quando nós vemos as desigualdades, nós vamos ver também algumas diferencinhas, mas umas diferenças que são acréscimos e não necessariamente perdas que a gente vai ter na palavra. Diferenças. Lucas aponta para Jesus chegando perto de Jericó. Versículo 35. E também há um só cego. Mateus fala que estavam saindo de Jericó. Versículo 29. No caso lá em Mateus, né? Mateus capítulo 20. E que haviam 2 cegos, no versículo 30. Ou, né, às vezes a gente sabe disso por causa do título, às vezes, que está na parte bíblica, né? Marcos diz que estavam saindo de Jericó. Opa, então, a princípio, Mateus e Marcos parecem concordar com isso. No versículo 46, lá do capítulo 10 de Marcos, né? Havia um cego. Dessa vez, o que a gente tem diferente? O nome. A gente tem o nome dele, Bartimeu. Quais que são as igualdades apontadas então na Escritura? O que a gente consegue ver para se encaminhar para o final? Porque não adianta a gente ficar aqui estudando, lendo a Bíblia, se é que a gente não vai trazer isso para a nossa vida. As igualdades é justamente isso. Indiferente de estarem saindo ou chegando de Jericó, os estudiosos apontam para uma diferença de ter 1 ou 2 cegos, né? Ao que nós lemos hoje, acabamos de ler. Porém, o que alguns livros e estudiosos falam é justamente que um deles é a porta-voz. Eu, Dudu, pessoalmente, descarto essa hipótese. Porque além de relatar os dois clamavam a mesma coisa, e não um só. Analisarei então cuidadosamente para que não passe nenhum detalhe desapercebido. Analisaremos Marcos após a confusão de 1 ou 2 cegos, né? Então vamos lá. Claro que eu vou falar dos 3 evangelhos, mas a gente vai se espelhar em Marcos por causa de uma coisa que eu vou falar no final. Enfim, nos 3, né? Não tem por que necessariamente ser Marcos, mas... Nos 3 evangelhos... vamos colocar assim, né? Nos 3 evangelhos ouviram que era Jesus o Nazareno, né? Jesus de Nazaré. E clamaram: Jesus, ou Senhor, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ok, isso os 3 falaram, né? Os 3 evangelhos. Nos 3 evangelhos, a multidão, ou muitos, como foi descrito, repreendiam para que os calassem, né? Para que ficassem quietos, ou quieto no caso, né? Mas novamente, o que era feito? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. C. Vamos lá.
Nos 3 evangelhos, Jesus pediu para que o chamasse. Mas no evangelho de Marcos, em especial, os discípulos, provavelmente, né, porque eram os discípulos que faziam isso, faziam aquilo, chamaram o cego e disseram: tem bom ânimo, levante-te que ele te chama. Onde vemos o cego lançar a capa que ele estava usando para cobrir-se, né, e ir em direção a Jesus. Calma lá, presta atenção nesses detalhes aí. Eu não sei, a câmera fica diferente, não, a angulação. Né? Nos 3 evangelhos, Jesus fez a mesma pergunta: que queres que te faça? Ou que vos façam, né, quando é os 2 cegos no caso. Em Marcos, mestre, que eu tenha vista. Em Lucas, Senhor, que eu veja. Em Mateus, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Legal, vamos continuar. Nos 3 evangelhos, Jesus fez acontecer o milagre. Em Marcos, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Com Jesus seguindo o seu caminho. Em Lucas, vê, a tua fé te salvou. Com a multidão agradecendo e louvando. E em Mateus, apresentou uma diferenciação no último versículo que eu vou até ler para vocês. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Top? Mas e agora? A gente fez as análises, colocamos mais ou menos uns 5 pontos que tinham de igualdade, uns 3 que tinham de diferença, apesar de a gente ver que tinham mais diferenças ali, mas eram pouquinha coisa. O contexto principal, seja entrando ou saindo de Jericó, 1 ou 2 cegos, não retiram a validade dos relatos ou pontos cruciais nessa narrativa. Quais que são? Jesus foi apontado como filho de Davi. E por que isso é tão importante? Bom, tirando os judeus, a gente vê, né, essa história de linhagem de Davi lá em Isaías 11 ou em Apocalipse, agora não vou lembrar onde é que é bem certo. Mas no caso, a gente tem uma resistência, né, justamente dos próprios judeus em si nessa parte, né? Eles apontam, na verdade, que Jesus... na verdade, lendo a Bíblia, a gente já vê que as pessoas tinham uma resistência sobre isso. Esse era o Nazareno lá. Filho de Maria, não é vindo de mulher esse rapaz aí? Bom, enfim. Até hoje eles apontam uma resistência para isso. Em alguns escritos, não sei se... Agora não posso dizer se foi colocado para desmerecer Jesus ou apontar Jesus como filho de alguém... falam que ele foi filho de um outro homem. E que a história dos cristãos, inclusive, parece um absurdo, porque o filho de Maria não foi dado por José. Inclusive pelo Espírito Santo. Olha que tamanha heresia. Então, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente da gente. E tem todo direito, né? Cada um faz justamente o que quer com a sua vida. No segundo ponto, a gente vê que a multidão ela não queria que os cegos clamassem por ele. Vocês notaram? Ainda mais a combinação do 1 com 2. Vamos continuar para vocês entenderem melhor. Quando Jesus ouviu, né, o cego, ele chamou e não fez o que parecia óbvio diante dos olhos e os da multidão, né? Que era o quê? O cara era cego. O jovem lá, o rapaz, o Bartimeu, era cego. O que ele queria, será? Bom, vamos continuar para vocês entenderem. No ponto 4, as respostas dos cegos foram a mesma. Que pudesse ver, que pudesse enxergar, que fosse aberto os olhos. No quinto ponto a gente vê Jesus operando o milagre. Mas e agora? O que falta para a gente compreender essa mensagem? Jesus é o Cristo, escolhido, ungido, misericordioso. A multidão que se relaciona com Jesus, muitas vezes, além de estar só interessada no seu próprio umbigo, ainda quer que os outros se calem, para que não alcancem aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E eu não digo isso com um aspecto triunfalista, dizendo, você pode, você vai vencer, você é o melhor, você não. Jesus perguntou o que o cego queria. Esse cego ele poderia ter pedido qualquer coisa, sejam bem materiais ou sei lá.
mas ele pediu para enxergar, para abrir os olhos. Jesus sabia que ele precisava, o que ele precisava necessariamente. Todo mundo sabia, né? Mas ele queria ouvir o cego. O que ele esperava obter? Jesus foi misericordioso e ao mesmo tempo escatológico ao afirmar que a fé dele o salvou. Percebe? Eu sei que vai parecer bobeira, nesse momento, vai parecer bobagem, vai parecer heresia de repente, mas se coloque no lugar do cego. Lembra que às vezes eu faço geralmente isso com uma pessoa ruim, né? Às vezes a gente tinha que se colocar no lugar da multidão para ver que às vezes a gente não quer que nem as pessoas alcancem a Deus. A gente só quer cargos, a gente só quer aparecer, a gente só quer que tenha muitas curtidas aí no Bíblia Live, que não sei o que, e isso são motivos errados de servir a Deus. Paulo já exortava isso, não lembro em qual das cartas, mas ele falava que tem gente que prega o evangelho por porfia, por briga, por contenda. Mas imagine por um breve momento que você pode ser esse cego. Pode ser que você já não seja mais cego. Mas escute, se coloque no lugar do cego. O cego estava à beira do caminho, cobrindo a sua vergonha. Né? Lembram do contexto da época? As pessoas que eram cegas, as pessoas que tinham isso, o que elas cobriam justamente para que, no caso da cegueira, né, era para que não ficasse diferente a visão deles. E se os olhos deles estivessem abertos, seriam justamente para não ressecar, para não dar doença, isso e aquilo, enfim. Mas cobrindo a sua vergonha. Fora, né? Os religiosinhos apontando e dizendo para as pessoas que eram cegas, que eram mancas, que eram não sei o que. Quem que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Foi o avô dele? Sendo que isso já tinha sumido há muito tempo. Mas enfim, no sentido de a própria Bíblia já acabar com isso. Os profetas que falaram, inclusive. Porém, assim que foi clamado, que o cego clamou por Jesus, Jesus ouviu o chamado do cego. Ouviu ou não ouviu? E os discípulos, o que eles fizeram? Que estavam em volta, pelo menos os que foram chamar ele. Tem bom ânimo, o mestre te chama. E o desejo desse cego não estava em coisas que pudesse trazer um benefício momentâneo. Um benefício que fosse supérfluo, vamos dizer assim. Vocês perceberam? Mas de abrir os olhos, abrir os nossos olhos. Jesus continuou seguindo o caminho dele, porque haviam mais pessoas a serem curadas. Havia uma missão a ser cumprida, mas aquele cego o seguiu. E se somos aqueles que tiveram fé para crer, essa é boa, né? E fomos salvos, assim como na história, ou seremos salvos por isso, que nós possamos levar essa esperança para as outras pessoas. Tem bom ânimo. O mestre te chama. Não é isso? Então, se você puder, compartilhe essa mensagem. Eu sei que a gente demora, a gente faz justamente bastantes escritos, mas eu estou aqui há bastante tempo fazendo isso, digitando, tal, se preocupando com alguns detalhes, mas justamente para que essa mensagem chegue no teu coração. Podia fazer uma mensagem em menos tempo, para que as pessoas vissem, sim, mas qual que é o teu comprometimento com a Bíblia? Qual é o teu comprometimento com o interesse do que é dos outros? Não é interesse meu, a qual você sabe uma mensagem, por mais que seja para discordar. E nos dizemos o quê? Discípulos de Jesus? Há quanto tempo estamos enrostidos justamente dessa religiosidade ao qual necessariamente nós nem clamamos mais a Jesus, nós clamamos a homens. E não quer dizer que a gente não vai servir aos homens. Mas agora é para ele que eu pergunto se eu posso, se eu não posso, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Por favor, leiam as cartas de Paulo. Por que vocês estão interessados nisso, de não toque, não pegue, não faça? Isso vai perecer com o tempo. O que você tem que buscar? Para quem você tem que clamar? Por mais pecador e literalmente sujo que nós sejamos,
Qual que é a água que nos limpa? Qual que é a atitude que eu vou tomar aqui, ó, daqui a pouco? Dar um passo para frente ou ficar caminhando para trás? Às vezes as pessoas até usam máximas, né, dizendo assim, para ir para frente a gente tem que dar 2 passos para trás. Mas o que é dar 2 passos para trás? É recuar diante do Cristo? Não, Dudu, você não entendeu. A gente está falando que a gente tem que recuar às vezes em algumas situações para que a gente possa ir mais longe devido às situações analisadas. Eu quero estar andando só para trás. Se for a visão do mundo comigo. Do mundo, né? Vocês entenderam, né? Provavelmente. Porque com Cristo eu quero estar andando junto, quero estar andando para frente. Apesar de todo esse ser aqui pecador e falho. Então ser como esse cego. Por que você não é como esse cego? Por que nós não somos como esse cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo depois do acontecido e dele ter demonstrado isso na cruz, na sua ressurreição, na sua misericórdia, nós não cremos. Que tipo de evangelho é esse que nós temos vivido? Então que, mais uma vez, nós possamos nos colocar no lugar desse cego, à beira do caminho, cobrindo a vergonha, sabendo que tem um mestre que ouve o nosso chamado, sabe do que nós precisamos. Mas além de ouvir o que nós queremos, nos dá aquilo que precisamos. Só que às vezes nós tentamos pedir qualquer outra coisa. Nós talvez não sejamos tão cegos igual esse cego aqui. Não conseguimos ver o que nós necessitamos. De repente um tempo a mais com a família. Não como método, mas ler um pouquinho mais da palavra do Senhor. Para quê? Para conhecer mais dele. Crescer na graça e no conhecimento. A graça. A graça, eu acho que nesse versículo tem sido tão mal interpretada. Nós achamos que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Eu acho que nós estamos vivendo nos Gálatas dos dias de hoje. Sendo novamente escravizados a isso, aquilo, esquecendo realmente o que é graça, ou da graça do Senhor. Parece até um pouquinho de peso nos teus ombros, mas eu tenho certeza que você vai ficar mais aliviado se você procurar não a mim, talvez não a Daíse, ou alguém que esteja nessa terra, mas Jesus. Que você clame a Ele, que você possa depositar sua confiança nele, porque a própria Escritura coloca inclusive como maldito, não é verdade? O homem que confia no homem. Tem bom ânimo, o Mestre te chama. E eu quero que você tenha, e eu tenha, coragem para dizer para ele, apesar de ministro disso, líder daquilo, ovelhinha, sei lá o que você quiser colocar, que eu possa dizer, filho de Davi, abre os nossos olhos, porque misericórdia o Senhor já demonstrou na cruz. Show? Captaram a mensagem? Então, se puderem, compartilhem para que ela chegue em alguém. Não fico preocupado com o que possa vir de ruim das pessoas, ou você não se preocupe em compartilhar alguma coisa, alguma mensagem que você acha que merece ser compartilhada, sendo que, né,
não é necessariamente uma questão de merecimento, mas não se reduza, porque esse aplicativo é teu. Vai ter gente apontando o dedo pra você, vai ter gente falando mal de você, vai ter gente dentro do nosso meio dizendo shhh, fica quieto. Mas em vez de brigar, o que a gente vai fazer? Vai clamar mais alto por Jesus. Você quer seguir nesse caminho? Beleza, segue a Ele. Eu queria ter a coragem, talvez um dia eu tenha, para dizer imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Mas eu sei que com todas essas minhas falhas, eu estou longe de alcançar ou almejar ser um exemplo para alguém. Mas nós estamos tentando. Vamos em busca. Vamos seguir o baile, né? E se a gente não for perfeito do ponto de vista do mundo, que a gente seja perfeito aos olhos do Senhor. Que enxergou em pecadores alguma coisa. Nem que fosse a chance de usar aqueles pequenos vasinhos como espelho para sua imagem. Quebrar, amassar, moldar. E naquele recipiente, aparentemente frágil, sujo, de repente, não é pintado, não é bonito, naquele interior teria o Espírito Santo de Deus, que nos dá força para continuar, que nos aconselha, que nos concede dons, para que não sejamos os maiores, até ao contrário disso, sejamos os menores. Sejamos os cegos que clamam. Senhor, tem misericórdia de mim. Show? Valeu então, pessoal. Desculpa a demora e compartilhem essa mensagem. Valeu!